Oi, pessoal, bom dia. A gente vai aqui falar um pouquinho hoje sobre o cognitivismo clássico e vamos enfocar em três autores, tá? É, Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá aqui. Tá todas as três aqui. Bom, a gente estudou até agora muita coisa de comportamentalismo e de behaviorismo. E até agora, a gente focou muito no estímulo e resposta, que é o comportamento respondente, ou resposta-reforço, que é o comportamento operante. Nós vimos algumas teorias que tentaram colocar nesse meio caminho algumas variáveis intervenientes. A gente vai focar agora em algumas dessas variáveis intervenientes, que é o funcionamento cognitivo, o funcionamento mental. É importante que a gente entenda que cognição está associada a conhecimento, tá? Cognição é conhecimento. Então, uma psicologia do conhecimento. Naturalmente, essas teorias elas estão fortemente ligadas a como a gente aprende conhecimento, tá? Mas nem todas elas são teorias de aprendizagem. Algumas são teorias de desenvolvimento, como, por exemplo, a teoria do Piaget, tá? A gente vai fazer uma diferenciação entre aprendizagem e desenvolvimento, como sendo desenvolvimento um processo de longo prazo, tá? Que experimenta mudanças qualitativas, ou seja, a pessoa tem agora uma característica que ela não tinha antes. Por exemplo, engatinhar uma criancinha, né, recém-nascida. Né? Depois de um tempo, dessa criancinha recém-nascida, ela vai se desenvolver, vai ter uma maturação, que é o processo orgânico, tá, pelo qual ela amadurece, mas também ela vai ter um desenvolvimento de outras funções motoras, de funções cognitivas. Então, engatinhar, por exemplo, é uma mudança qualitativa. Da mesma forma que você entendeu a ideia de conservação, é uma mudança qualitativa no seu desenvolvimento cognitivo. E quantitativas, ou seja, ela não só apresenta coisas que ela não tinha antes, como ela também começa a apresentar em maiores quantidades e de formas mais elaboradas essas coisas. Então, são mudanças quantitativas e qualitativas ao longo do tempo, tá? Em particular, no desenvolvimento cognitivo, se refere a estruturas de pensamento que vão ficando cada vez qualitativamente e quantitativamente mais elaboradas ao longo do tempo, tá? Vamos lá. Então, dito isso, a gente vai trazer aqui uma espécie de um sumário, que a gente vai introduzir esse aspecto da psicologia cognitiva. Vamos falar de Brunner, Piaget e Ausubel. Vamos lá. Bom, ideias que eu já mencionei para vocês: comportamento operante e comportamento respondente, lei do efeito, lei do exercício, lei da prontidão, que estudamos com Thorndike, o condicionamento de reações emotivas com o menino Albert, lá com o pequeno Albert no Watson, aprendizagem em uma única tentativa com Guthrie, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, tá, é que existem estudos mostrando, tá, como os estudos de Herrnstein, Loveland e Cable, tá, eles juntaram alguns pombos para tentar descobrir o que eles pensam dessas pessoas. Como é que eles faziam isso? Eles apresentavam os pombos uma série de imagens de umas pessoas, né, fazendo várias coisas, vestidas de maneiras diferentes, algumas dessas pessoas até sem roupa, e em alguns casos parcialmente escondidas por determinados elementos como árvores. Então, os pesquisadores eles tiveram cuidado de que os pombos fossem reforçados somente quando bicassem ao ser expostos à imagem de uma pessoa, ou seja, eles condicionaram esses pombos. Então, assim, de certa maneira, os pombos entenderam. Então, eles pareciam, para esses pesquisadores, ter o que eles chamam de conceitos naturais. Então, esses conceitos naturais, eles incluem noções complexas e indefinidas, como o que é uma pessoa, tá? Então, mesmo que os detalhes dessas pessoas estivessem mais diluídos ao longo da imagem, eles conseguiram identificar isso. Em Watanabe, em 2010, fez um estudo parecido em que ele pediu para pessoas, né, identificarem pinturas de crianças em pinturas boas e pinturas ruins. E aí ele reforçou os pombos que pintavam as pinturas boas. Então, assim, não era... tem que bicar um disco vermelho, né? Isso aí é simples, né? Mas tem uma identificação de uma espécie de padrão. Tá? Então, os pombos começaram a ser juízes de pintura, como eu já mostrei para vocês em uma outra aula. Só que agora a gente dá uma interpretação
um pouquinho diferente. Então, eles começaram a discriminar as pinturas boas e as pinturas ruins. Só que as pinturas boas e ruins, elas têm uma espécie, digamos assim, de padrão abstrato, tá? Não é uma coisa que nem, bica o vermelho e deixa passar o verde. Não, é um padrão abstrato. Tá? Então, pode ser que os pombos possam aprender conceitos humanos complexos, tá? Aparentemente, os macacos também, né, podem formar conceitos, tá? Um trabalho de Tinklepool, em 1928, né, mostrava uma folha de alface para os macacos e uma banana que depois eram escondidas. Se os macacos conseguissem lembrar onde a alface e a banana estavam escondidas, eles tinham permissão para comê-las. O que eles faziam com muito gosto tanto no caso da alface como no caso da banana. Agora, quando eles mostravam uma banana e encontravam uma alface, eles ficavam muito aborrecidos, ou seja, eles sabiam diferenciar uma alface de uma banana. Então, eles não apenas ignoravam a alface, como também, né, continuavam a procurar a banana em todo lugar. O que é assim, para esse autor, Tinklepool, tá, isso era uma evidência de que o macaco não apenas tinha entendido onde tinha sido escondido o objeto, mas também ele tinha uma noção clara e estável do que deveria estar escondido lá, que no caso seria a banana no lugar da alface. Então, assim, estudos como esses apresentam um desafio para as explicações behavioristas, porque tem alguma coisa no meio do estímulo e da resposta que muda bastante a relação entre essas duas coisas, tá? Se os comportamentos mais simples dos animais não podem ser adequadamente explicados por noções behavioristas, então imagina o comportamento humano, né? Se até os animais desenvolvem conceitos e processos que são aparentes de pensamento, a psicologia deveria se preocupar da mesma forma com esses aspectos, como ela faz com os comportamentos. É aí que entra o cognitivismo. O cognitivismo ele é uma abordagem teórica que ele se volta para questões como resolução de problema, processamento de informação, pensamento, linguagem, imaginação e percepção. A gente viu que, por exemplo, o behaviorismo de Toma, na aula passada, tinha questões de expectativas, de objetivo, de propósito. Tá? E ele foi um prenúncio, naturalmente, desses conceitos cognitivos contemporâneos. A psicologia da Gestalt, mais ainda voltada para a percepção, para a consciência, para a solução de problema, para o insight, tá? Bem como a sua própria rejeição ao behaviorismo, pode ser, por ser excessivamente mecanicista e incompleta, também está aí, de certa maneira, ligada ao cognitivismo. É por isso que a gente estava falando aí de transição para o cognitivismo moderno. Então tem uma comparação aqui. Existem muitas diferenças entre a psicologia cognitiva e o behaviorismo. A primeira é que a psicologia cognitiva se foca nos processos mentais superiores ao invés do comportamento observável. E essa é a primeira distinção que a gente faz aqui, tá? Muitas dessas funções têm a ver com percepção, como, por exemplo, percepção a gente pode entender como energia física traduzida em experiências significativas, ou seja, como esses estímulos físicos que chegam na nossa retina ou nos nossos ouvidos, ou no nosso nariz, ou no nosso paladar, ou na nossa pele, tá? São transformados em coisa com sentido. Formação de conceito, memória, linguagem, pensamento, solução de problema e tomada de decisão. Tá? Então, como a gente viu na aula passada, esses tópicos eles refletem-se nos tipos de metáforas que são adotadas pela psicologia cognitiva. Tá? Então, por exemplo, a psicologia da cognitiva ela lida com a ideia de processamento de informação, né? Ou metáforas relacionadas ao computador, em contraposição às metáforas que eram utilizadas pela teoria behaviorista, que, por exemplo, no caso do Hull, era o robô mecânico. Tá? Bom, a pesquisa com o cognitivismo e a pesquisa com o behaviorismo, ela tem objetos diferentes. Tá? Então, ela muda, a cognitivista muda a ênfase para a pesquisa com animais, tá? Desculpa, de animais para a pesquisa com humanos. Tá? Diferente do behaviorismo que foca muito na pesquisa com animais, ratos, pombos, etc. Tá? Então, aprendizagem de linguagem, leitura, aquisição de conceitos, desenvolvimento de lógica, não dá para a gente investigar com rato e pombo, vocês hão de concordar comigo, né? Bom, a terceira diferença é que as teorias behavioristas estavam muito focadas em
olhar qual é a relação entre o comportamento e o que o antecede, né? E também o que o sucede, ou seja, o comportamento respondente estava muito focado com a relação estímulo-resposta, ou seja, comportamento com o antecedente. E também o comportamento operante estava ligado com o comportamento e o que o sucede, que são a consequência, né? Então é resposta e reforço. Já as teorias cognitivistas querem fazer inferências plausíveis e úteis sobre os processos mentais que intervêm entre o input e o output, tá? E sobre o que nós entendemos como significado. Por último, tá? Então aqui, ó, o significado, né, como mecanismo, né, input-output e a relação estímulo e resposta aqui focada para o behaviorismo. No caso, a psicologia behaviorista, ela é fortemente positivista, ela está preocupada em encontrar leis gerais, tá, que descrevam todos os comportamentos, enquanto a pesquisa cognitivista, ela é muito mais focada em algo mais específico, tá? Bom, vamos lá. Então, o cognitivismo, ele lida com a metáfora computacional, tá? Ou seja, a primeira coisa que ele pega é o processamento de informação, que é compatível com a metáfora do computador. Então, como ressalta o Garnham em 2009, tá? É basicamente uma metáfora baseada na linguagem de computador, tá? Processamento de informação refere-se ao modo como a informação, o input, é modificada ou alterada. Essa ênfase ela vai recair sobre processos perceptuais, tá? E conceituais que permitem ao percebedor, aquele que percebe, né, perceber, logicamente. Então, determinam como o agente atua e que fundamentam pensamento, memorização e resolução de problemas. Pressupõe também, tá, a existência de uma representação mental. Isso é um ponto, tá, gente? Inclusive, eu escrevi um artigo que está sendo avaliado, né, por pares para a revista IENSE, que é o conceito de representação na teoria dos campos conceituais. Eu cria, tá, antes de fazer essa pesquisa, que o conceito de representação era amplamente aceito na psicologia, mas existem várias teorias que são antirrepresentacionalistas. Elas acreditam que não existe uma representação, tá? Algumas delas voltadas aí ao campo da fenomenologia. Tá? Mas eu não vou entrar mais nesse assunto, né? Porque a gente vai admitir que existe uma representação mental. Tá? Então, consequentemente, a construção das teorias do desenvolvimento da psicologia cognitiva toma a forma de metáforas relacionadas à natureza da representação mental e aos processos envolvidos na construção e no uso dessas representações. O que é isso, gente? Existe um mundo externo e a gente representa ele na nossa cabeça. Essencialmente é isso. Essa representação ela vai ser naturalmente redutiva, ela vai considerar alguns elementos desse mundo externo e vai ignorar outros naturalmente, tá? Até pela nossa própria capacidade de inibição latente. Quando a gente for falar de memória, tá? Isso vai ficar muito mais explícito e muito mais específico. Por quê? Porque a gente tem uma memória sensorial que pega tudo. A nossa memória de curto prazo ela já reduz. E como mencionei para vocês também na aula de ontem, de sexta-feira, a memória de longo prazo, ela também é mais, entre aspas, deformada, né? Embora ela seja mais estável e duradoura, ela é mais deformada do que a memória sensorial, tá? Mas a gente vai entrar isso especificamente para discutir essas coisas, tá? Tá? Então, a percepção e a conceituação, elas estão altamente relacionadas. Você percebe, tá, uma coisa e você conceitua essa coisa, você elabora significado para ela. E, naturalmente, existe uma relação muito forte aí, tá, entre dois tipos de processo, que é o processo top-down e o processo bottom-up. O que é o processo bottom-up? Né, que são duas abordagens diferentes. Você recebe um input sensorial, e esse input sensorial vai ser levado lá para cima e você vai significá-lo. O outro é você significa e você, né, top, né, que você significa lá na cabeça, e isso
influencia a sua percepção. Então, tem evidências aí, né, nos estudos aí de percepção para esses dois campos, tá? Para essas duas premissas, desculpa, tá? Bom, então quais são as principais premissas? Tem três premissas fundamentais dessas teorias cognitivas, tá? Que tanto Brunner quanto Ausubel quanto Piaget vão concordar de certa maneira, tá? A primeira é que a aprendizagem agora, ela depende do que a gente aprendeu antes, tá? Então, tudo depende do seu conhecimento prévio. A aprendizagem agora depende do seu conhecimento prévio. O Ausubel é bem mais explícito quanto a isso, tá? Essas abordagens cognitivas, elas enfatizam a importância dos conhecimentos e habilidades que são adquiridos previamente porque aprende, tá? Isso contradiz as abordagens behavioristas que tendem a ver todos os aprendizes como sendo relativamente iguais em termos de sua suscetibilidade aos efeitos de recompensas e punições. Olha, assim, não era uma polêmica que eu queria levantar, mas no livro de análise, Fundamentos de Análise do Comportamento, eu acho que é esse o título, é um livrinho amarelo de Moreira e Medeiros, eles dizem que isso é uma má interpretação da teoria skinneriana, porque cada um tem sua base biológica, sua base histórica, e por isso cada um tem uma suscetibilidade e vai enxergar estímulos discriminativos diferentes. Mas a gente não vai se focar nisso, a gente vai acompanhar aqui o Guilherme François e entender, né, que esses aspectos cognitivos eles são muito mais variáveis do que uma história comportamental e que, de fato, né, esses sujeitos comportamentais eles têm uma semelhança muito maior à suscetibilidade de efeito de recompensa e punição. Tá? Já a visão da psicologia cognitiva, ela enfatiza que os aprendizes se apresentam com diferentes motivos, diferentes informações de background, interesses distintos, características genéticas diversas e assim por diante. Como resultado, mesmo em situações idênticas, eles aprendem coisas diferentes. Tá? Então, como o cara tem um background diferente, ele aprende uma coisa diferente. A aprendizagem envolve processamento de informação e, portanto, vai envolver um sujeito ativo. Então, a metáfora dominante na psicologia cognitiva é o que o aprendiz é um organismo que processa informações. De acordo com essa visão, o aprendiz não é um receptor de informações passivo, tá? Como talvez uma abordagem empirista gostaria de trazer. Tá? Ou que reage não consciente do incitamento e de suas consequências. Ao contrário, o aprendiz ele é um participante ativo no processo de aprendizagem e ele se esforça para descobrir, analisar e é capaz de utilizar estratégias para chegar a conceitos e organizá-los na memória. Ou seja, o sujeito recebe uma informação do mundo externo e ele processa aqui dentro, ele raciocina. O significado, ele depende de relações entre conceitos. Então, vamos considerar, por exemplo, né, como o Guy Lefrançois fala aqui no livro dele, não vou trabalhar sem um gancho. Né? O que essa sentença direta significa? Bom, depende ao que você está se referindo. Se a referência for pescar, né, no caso aqui o gancho seria o anzol. Então, aí talvez o significado tenha a ver com algum tipo de isca com o qual você pode pescar um peixe. Se você estiver falando de rolar uma tora de madeira numa serraria, então o significado provavelmente está relacionado a um gancho articulado, né, uma grua, uma ferramenta utilizada para proporcionar vantagem mecânica o suficiente para rolar uma tora de madeira pesada sobre uma rampa. Se estivermos discutindo uma nova canção que você acaba de descrever, então talvez o gancho que você esteja falando seja o refrão ou uma frase que sirva para atrair os ouvintes, né, e fazer pensar na sua música o dia inteiro. Se a gente estiver comentando sobre um tipo de cabide que você está tentando inventar, ou um programa de computador que atualmente esteja escrevendo, ou também um açougue que você trabalha, então estamos nos referindo a outros tipos de gancho, ou seja, o conceito de gancho ele é amplamente polissêmico. Então, conforme né, os psicólogos cognitivos acreditam, o significado resulta de processar ativamente informações, construir com base na aprendizagem anterior e depende de relações entre conceitos. Algumas vezes, né, por alguns autores, no caso do Piaget, denominados de esquemas. Mas existe uma diferença entre conceito e esquema, tá? Então, tem um esquema para você, digamos assim, utilizar um conceito. Outros teóricos, como por exemplo Gerard Vergniaud, vão entender que o conceito está dentro do esquema. Tá?
Então vamos lá. Vamos passar para o Brunner, né? Jerome Brunner, tá? Ele era americano, né? Mas o nome dele acho que é meio francês, né? Bom, olha que interessante. O Brunner, quando ele vai falar do desenvolvimento infantil, ele compara o desenvolvimento ontogenético de uma criança com o desenvolvimento filogenético da espécie humana. Que isso, né? Ontogenético é a história de vida da pessoa. Então, ele pega e cruza esse dado para a infância e compara a infância com a evolução da história humana. Isso é interessante, cara, essa ideia, tá? Bom, ele vai dizer, essencialmente, tá, que o ser humano é mais inteligente que outras espécies. Por quê? A gente estava longe de ser os predadores mais rápidos, mais fortes e mais ferozes. Não resta dúvida para Guilherme François que o tigre dente de sabre ou outra besta medonha teria sido muito bem sucedida ao dominar a população humana, não fosse por um simples fato: os seres humanos são mais inteligentes, tá? É, Então, a gente conseguiu tomar o curso da evolução nas nossas mãos, usando o cérebro e, inclusive, compreender esse processo, tá? O cérebro é algo maravilhoso, como falam Johannes e Shreve, né? Não há melhor solução para o ambiente, nem uma garra tão afiada, nem uma asa tão leve que possa se conseguir os mesmos benefícios adaptativos de que essa pesada bola de matéria cinzenta. O cérebro humano ele tem vantagens, ele usa ferramentas para resolver problema. E isso vai desde a agricultura à corrida espacial. Então, o cérebro humano, tá? Ele facilitou o acesso a fontes de alimento que passaram despercebidas por competidores da espécie humana. Muitos dos quais tinham melhor olfato, melhor visão mais aguçada, movimentos mais rápidos, mandíbulas e bicos mais fortes. Foi o cérebro que permitiu a essas pessoas fazer conexão entre os avaretas e cavar o solo em busca de raízes e tubérculos ou entre rochas pesadas e a possibilidade de intimidar uma presa, ou predadores, inclusive. Foi o cérebro que acabou por criar os instrumentos de madeira e pedra, os implementos de caça e agrícolas, a roda, o foguete, o computador, a conquista do espaço sideral e tudo mais que vem em seguida. Mais importante ainda, o cérebro levou o desenvolvimento da linguagem e da cultura e, consequentemente, a possibilidade de compartilhar informação entre indivíduos e transmiti-la ao longo de gerações. Assim, embora a matéria bruta de nosso sistema nervoso possa ser um produto da evolução, da transmissão genética, o produto do nosso cérebro é transmitido de outras formas, muitas das quais dependem da linguagem ou de outros sistemas simbólicos, tá? Então, essas ferramentas foram mudando ao longo do tempo. Vygotsky concordaria com essa noção de que a linguagem, né, é uma coisa que vai mudando as nossas formas de pensar, tá? Que são uma ferramenta cultural. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, o simples fato de cozinhar é uma das hipóteses que a Suzana Herculano Rosel, que é uma grande neurocientista brasileira, ela construiu para dizer por que, que o cérebro humano é tão mais, digamos assim, vamos usar a palavra denso, tá? É, Porque o simples fato de você cozinhar os alimentos torna mais disponível calorias, e tornando calorias mais disponíveis, você tem mais energia para o seu cérebro crescer, tá? Então, o simples fato de você não comer o negócio cru, e você cozinhar, já torna mais calorias disponíveis. E ela fala uma coisa assim que é meio óbvia para alguns, mas não é óbvia para todos. Ela desenvolveu um método de contagem de neurônios para chegar a uma contagem específica de quantos neurônios tem no cérebro. Ela disse que a gente não pode ser um roedor. Não dá pra gente ser um roedor. Porque se a gente fosse um roedor, a nossa cabeça tinha que ser muito, 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 muito maior para ocupar o mesmo volume de cérebro, né? Desculpa, a mesma massa de cérebro que a gente tem, tá? Então, a gente tem que ser um mamífero. E, sobretudo, o nosso cérebro tem certas especificidades, tá? Que podem nos identificar como espécie. É a hipótese que ela tem, tá? Bom, outro aspecto também é que a evolução a linguagem é um dos produtos da evolução cultural, tá? Que é possibilitada pelo cérebro. Assim, também é a entidade mal definida que chamamos de mente, tá? Ou seja, a mente, essa entidade mal definida que a gente usa uma linguagem bem frouxa para falar dela, né?
é também um dos produtos da evolução cultural. O termo se refere essencialmente à consciência humana. Aí a gente vai relacionamento com a consciência, que é um outro termo também que a gente está um pouco melhor definido, tá? Um pouco mais bem definido, tá? Que está relacionado aí ao fluxo de consciência, o que a gente experimenta, a gente sente e pensa. Com certeza, a mente está estritamente associada com atividades cognitivas, tais como pensar, perceber, imaginar e assim por diante. Tá? A evolução da mente, tá? Ela é evidenciada pelas três ondas, tá? É, de intenções notáveis, cada uma das quais serviram de três funções diferentes. Tá? Então, é importante que a gente entenda também que os seres humanos foram desenvolvendo inventos que ampliaram a capacidade motora. Por exemplo, objetos simples, como alavancas, rodanas, pano inclinado e até mesmo a roda. Tá? E combinações de mecanismos para fabricar armas. A gente fez facas, arcos, lanças e machadinhas. Quando a gente ampliou a nossa capacidade motora, tá? Quando a gente ampliou a nossa capacidade motora, os seres humanos, a gente ficou mais forte, mais rápido, mais bem preparado para construir abrigos e muito menos vulneráveis aos predadores e às catástrofes naturais. Então a gente inventa armas e ferramentas. Isso é uma fase, tá, da espécie humana. Aí vocês já devem estar imaginando onde eu vou chegar. Isso daqui tem a mesma coisa para as crianças. Depois a gente aumentou, tá, a nossa capacidade sensorial. Tá? A gente construiu um grupo de invenções, né, e um novo padrão de evolução humana, né, foi alterado drasticamente. Em vez de ampliar a capacidade motora, a gente ampliou os sentidos. E aí a gente construiu coisas como telescópio, TV, rádio, né, e outros meios que expandem a nossa capacidade humana de ver, ouvir, sentir e perceber coisas que de outras formas não seriam percebidas. Então imagina só, um telescópio, se você olhar a olho nu lá para cima, algumas coisas você vê, mas com telescópio você vê muito mais. Se você quiser ouvir alguma coisa, você não ouve, mas você até ouve, mas aqui restrito. Agora você pode ouvir uma coisa que alguém está falando lá na África pelo rádio, né? Tá? Então, lembrando, ondas de rádio, vocês sabem disso, né? Ondas de rádio não são ondas mecânicas, são eletromagnéticas e não são audíveis. Ondas sonoras que são produzidas num aparelho de rádio e são transmitidas à distância para chegar de um ponto ao outro, essas sim são as que a gente ouve. Mas é sempre bom relembrar. E a fase racional são aquelas que inventaram coisas que ampliaram o raciocínio, tá? Como, por exemplo, os sistemas simbólicos e semióticos e as teorias. Elas incluem linguagens e, por exemplo, também os sistemas de computadores e a tecnologia. Né? Quase todo o trabalho mental humano, né, há agora feito, né, com a ajuda da tecnologia que as culturas proporcionaram aos seus membros. Inclusive, essa aula aqui vocês estão assistindo, né, eu não fiz no meu computador de mandioca, eu fiz no meu computador que tem vários componentes aí eletrônicos. Tá? Então, tecnicamente, a criança passa por esses três estágios: o estágio motor, o estágio sensorial e o estágio racional. Como é que acontece isso? Tá? Na criança, o desenvolvimento da representação ele se dá de três maneiras diferentes ao longo dessa etapa. O Brunner vai sugerir que o sistema de representação das crianças, à medida que elas vão se desenvolvendo, ele ocorre paralelo à história das invenções humanas. Então, bem no início da vida, elas representam os objetos por meio de sensações imediatas que têm deles. As coisas elas são representadas por músculos. Tá? Essa representação é chamada de representação enativa ou representação motora e corresponde ao período da evolução, quando a ênfase estava na amplificação das capacidades motoras. A representação icônica é a etapa posterior. Tá? As crianças elas progridem de uma representação estritamente motora para o que o Brunner chama de representação icônica. Um ícone é uma imagem. Tá? Então, a representação icônica envolve o uso de imagens que vão se referir a certos objetos ou eventos. Esse tipo de representação corresponde ao período durante o qual as invenções humanas eram direcionadas para ampliar as capacidades sensoriais. Por último, nós temos a representação simbólica, que é a forma mais avançada, tá, de representação disponível para a criança. Então, ela é simbólica porque ocorre paralelamente ao desenvolvimento das invenções que ampliaram as capacidades intelectuais. Qual é a diferença entre um símbolo e um ícone?
Um ícone, ele mantém uma semelhança estrutural de analogia com aquilo que ele está se referenciando. Então, por exemplo, um desenho, tá? Um desenho ele tem uma relação estrutural com aquilo que ele representa. Tá? Eu vou pegar aqui o livro do Gelsinhese, que você tem um caracol aqui, né? Para falar de logaritmo e tal, número de Fibonacci. Isso aqui tem uma relação, né? Essa representação aqui de uma espiral, ela tem uma relação não arbitrária com aquilo que ela visa representar. Uma foto de uma pessoa também. Agora, por exemplo, né, um símbolo não, um símbolo é totalmente arbitrário. O número 2 ele não parece com nada, com uma coleção de duas coisas, uma coleção de dois livros, uma coleção de duas árvores, uma coleção de dois tijolos, não parece com isso, tá? Também não parece mais, né, com esses objetos do que a palavra peru se parece com uma ave em questão. Tanto que peru em inglês, olha que interessante, né? Peru no Brasil, ou um país de língua lusófona, ele designa tanto um animal como um país. Em inglês, mas o país é o Peru. Turkey, que é o Peru, ele designa um animal e um país, só que o país agora não é mais o Peru, é a Turquia. Turkey também significa Turquia, tá? Olha que viagem, né? Para vocês verem como é totalmente arbitrário. Então, os seres humanos eles não têm nenhuma dificuldade para compreender o que significam esses símbolos ou a maioria dos milhares de símbolos que estão presentes, por exemplo, nesse texto aqui que eu estou apresentando para vocês e no texto do livro do Guilherme François. Tá? Então, embora as representações enativas, icônicas e simbólicas se desenvolvam sequencialmente, uma não substitui a outra. Então, a gente vai agregando essas coisas. Os adultos eles continuam a representar tanto enativa quanto icônica como simbolicamente. Então, não é assim, eu troco o motor pelo icônico e o icônico pelo simbólico. Não, a gente vai agregando essas coisas e vai mudando qualitativamente e, claro, quantitativamente também essas coisas. Então, as pessoas sabem como andar de bicicleta, rebater uma bola de bilhar ou executar uma tacada no golfe, não com base nos símbolos ou nas imagens, mas no corpo, tá? Então você sabe jogar bola porque, enfim, você dominou aí a fase motora, tá? Da mesma forma que a gente reconhece rostos, né? Então é difícil, imagina só você falar para alguém, eu vi lá aquele professor que tinha barba, usava um boné, um óculos, tinha o nariz um pouco arredondado, os olhos menores, né? Lábios de uma determinada cor, né? Para se referir, por exemplo, ao professor Glauco. Bom, vamos lá. É, Então a gente tem três maneiras diferentes de representar não apenas os efeitos das experiências sensoriais, mas também os pensamentos. Então a importância da representação, em especial da representação simbólica, não dá para ser superestimada, né? A gente tem que considerar isso. Um sistema de representação simbólica, mais particularmente a linguagem, é essencial para o raciocínio sistemático, tá? Além disso, esse sistema ele é necessário para compartilhar o conhecimento entre as pessoas. Então, por fim, a representação é fundamental na determinação da cultura humana e na modelagem da experiência de viver uma vida humana. Os sistemas de representação, como destacam Brunner, são um tipo muito especial de um kit de ferramentas comunitário, cujas peças, uma vez usadas, fazem do seu usuário um reflexo dessa comunidade. Ou seja, a gente se apropria dessas coisas porque a gente faz parte dessa comunidade e essa apropriação é que justamente nos faz fazer parte dessa comunidade. Então, a mente, argumenta ele com firmeza, pode alcançar seu potencial total apenas por meio da participação em uma cultura, o que Vygotsky concordaria, tá? E, nesse sentido, isso envolve um processo de categorização. Categorias, elas são, para Brunner, representações abstratas baseadas em elementos comuns entre eventos e experiências, tá? Elas são muito parecidas com a ideia de regra, tá? Então, a aprendizagem e a percepção para o Brunner são atividades de processamento de informação que refletem nossa necessidade de simplificar e fazer sentido em nosso mundo. Essencialmente, tá? Nós simplificamos as coisas em categorias. Elas são, né, como mostrei para vocês aqui, representações abstratas baseadas em elementos comuns entre eventos e experiências. A categorização é o termo de Brunner para a formação de conceitos. Toda atividade cognitiva humana envolve categorias. Então, para entender a teoria de Brunner, é importante saber o que é uma categoria
como ela se forma e qual o seu valor, tá? O que é uma categoria, tá? A noção de categoria ela está fortemente relacionada à ideia de conceito. Inclusive, Bruno é criticado pela noção de categoria quase se confundir com a noção de conceito. Mas a gente vai estabelecer essa diferença, tá? O que é uma categoria? Se um homem vê uma cabeça com longos cabelos loiros e um rosto atraente sorrindo para ele num mar de espuma dentro de uma banheira cor-de-rosa, o que ele vê é apenas uma cabeça com longos cabelos louros e um rosto atraente sorrindo para ele no mar de espuma dentro de uma banheira cor-de-rosa, ou significa alguma coisa a mais? Poderia ser também, né? Se uma mulher vê uma cabeça com cabelos louros e ondulados e uma barba, né, sorrindo para ela dentro do mar de bolhas de uma banheira azul, ou o que você quer que seja uma pessoa do seu agrado sexual, e é isso que é a inclinação dessa questão né? Você imagina que se quiser, tá? Isso significa somente isso ou significa alguma coisa a mais, tá? No sentido literal, sim. Isso é tudo que se vê. Agora, em outro sentido, se vê muito mais do que isso, tá? Isso pode ser uma mulher, provavelmente com 2 braços, 2 pernas, unha nos pés e tudo mais. Mas como não pode perceber essas coisas, o que ele faz na palavra de Bruno é ir além dessa informação dada. Então a gente faz inferências. Primeiro, decide que a imagem é de uma mulher. Segundo, faz inferências sobre essa mulher com base no que é conhecido sobre todas as mulheres. De acordo com Brunner, é possível fazer inferências pelo uso de categorias. Nesse caso, a categoria mulher. A categoria mulher é um conceito, tá? Pois representa coisas relacionadas entre si. Então, o conceito representa relações entre coisas. E ela também é um percepto, pois é algo físico aprendido pelos sentidos. No sistema de Brunner, perceptos e conceitos são quase equivalentes, só que o percepto ela tem essa coisa da percepção. O Gerard Vernet ele traz uma coisa muito interessante para distinguir essas duas coisas, tá? E eu penso que está muito alinhado com o que o Brunner quer dizer. O que é a percepção? A percepção ela está literalmente ligada a um objeto direto que você visualiza, tá? Ou que você ouve, ou que você sente. Ou seja, ela está fortemente ligada aos órgãos do sentido e ao processamento dessa informação. A imaginação, tá? E aí se vincula mais fortemente aos conceitos do que aos perceptos, é algo que você cria na sua cabeça sem necessariamente ter esse objeto ali presente. Então, quando você imagina um dia na praia, você não precisa estar pensando com a praia na sua frente para você ver, tá? Você já imaginou, tá? Então, esse dia na praia ele está mais fortemente ligado aos conceitos. Mas também, né, os perceptos eles precisam de conceitos para que você possa falar sobre eles, tá? Bom, o Guilherme François ele faz uma coisa aqui, né, que é interessante, né? Ele vai comparar as categorias com as assembleias de células e sequências de fase da teoria de Hebb, porque as categorias são classificações dos objetos de acordo com as propriedades que são redundantes para aquele tipo de objeto, ou seja, aquilo que sobra, né? São baseadas em associações geralmente desenvolvidas pela frequência ou pela redundância. Por exemplo, o primeiro alienígena a chegar de Marte, se ele tiver verrugas, essa pode se transformar em um traço essencial da categoria marciano. Tá? Em termos rebianos, as assembleias de células ativadas pelas verrugas virão a se tornar associadas a outras atividades, né, as outras ativadas por marcianos. Então, digamos assim, quando você tem um estímulo, você fixa isso nas suas assembleias de células e isso vai te dar respostas parecidas. Tá? Eu achei uma viagem essa analogia aqui que o Guilherme François faz. A categorização salientam Markman e Gentner está intimamente ligada à similaridade, ou seja, ao que parece, né? Os objetos tendem a ser colocados nas mesmas categorias com a base na semelhança entre eles, por causa das características comuns que existem entre eles. Então, carros são categorizados como carros porque compartilham a mesma forma e assim o mesmo funcionamento. Mas você vê, mesmo dentro dos carros, tem as SUVs, tem os hatch, tem os sedã, tem as caminhonetas, enfim, tem outras também classes de carros dentro dela. Tá? Então, categorizar significa tornar equivalentes coisas discriminavelmente diferentes, agrupar em classes, objetos, eventos e pessoas. Então, nesse sentido,
tá? Isso permite com que a gente responda a essas classes em termos da noção de inclusão de classe e não na noção de singularidade. Então, é aí, né, que a forma de compreender o termo categoria é defini-lo como se ele fosse uma regra ou uma coleção de regras, tá? Para classificar as coisas como se fossem iguais. Essa é uma definição lógica porque os conceitos e perceptos adquiridos por meio da categorização são coleções de coisas que, de algum modo, são equivalentes. Então, o conceito de livro pode ser considerado uma regra implícita que permite ao indivíduo reconhecer determinado objeto como livro. Na verdade, essa categoria é uma coleção de regras que especifica que, para ser um livro, um objeto deve ter páginas, ter uma capa e ter um título, tá? Naturalmente, né, se a gente arrancar a capa desse livro aqui, no Heavy Gothic, eu não vou fazer isso, obviamente, a gente ainda entenderia como livro, né? Mas, enfim, né, vamos considerar que o livro tenha essas características. E o que é isso, gente? Né? Naturalmente, né, a gente chama a atenção para o fato aqui, isso é uma nota do tradutor, né, desse livro aqui do Guilherme François, que o Bruno está se referindo ao fato de que muitas vezes ele se refere ao conceito de conceito, mas usando a denominação categoria. Então, fica a categoria ela é muitas vezes similar ao conceito. O Bruno parece que não soube diferenciar muito bem essas coisas. Tá? Então, o que define um conceito? Né? O que define uma categoria? Desculpa. Né? As características dos objetos elas têm que ser classificadas de alguma maneira. Então, essas características elas são atributos. Tudo aquilo que a gente atribui a um objeto é uma categoria. Então, por exemplo, ter capa é um atributo do livro, ter página é um atributo do livro. Tá? Ter um texto e ter um título também é um atributo do livro. Então, os atributos eles são algum aspecto discriminável de um objeto ou evento que é suscetível à variação perceptível de um evento para o outro. O que significa isso? Capa, capa. Olha o volume de texto. Esse volume de texto do Gelson Iese parece ser maior. Né? Autor, título, muda. Mas né, eles são suscetíveis de variação de um evento para o outro. Tá? Os atributos eles são propriedades de objetos que não estão presentes em todos os outros objetos. Tá? São posteriormente diferenciados. Tá? Se desempenham um papel no ato de classificar. Os atributos que definem o objeto eles são chamados de atributos criteriais, e os que não os fazem são irrelevantes. Ter órgãos sexuais femininos, isso aqui é também uma polêmica, né, que a gente está levantando hoje em dia na questão, principalmente na questão LGBT+, tá? Mas, por exemplo, ter órgãos sexuais femininos é provavelmente, e eu acho que o autor ele se deu conta disso. Tanto que tem muitas, ele fala algumas coisas aqui que dão a entender isso, tá? Nessa sexta edição. Tá? Ter órgãos sexuais femininos é provavelmente um atributo categorial da categoria mulher. Uma cor particular de cabelo é irrelevante. Por exemplo, teu cabelo preto, teu cabelo ruivo, teu cabelo louro é irrelevante para você ser mulher. Tá? Então, é um atributo irrelevante. Tá? Aparentemente, hoje, né, uma das discussões será que o atributo de ser mulher envolve considerar-se mulher? É uma discussão bem, bem forte que tem. Né? Então, regras para categorização. Né? As categorias elas são definidas por seus atributos criteriais. Então, consideradas regras, as categorias elas especificam a natureza das similaridades, tá? Necessárias para a inclusão numa categoria. Então, especificamente, as categorias, como regras, explicitam 4 aspectos a respeito dos objetos aos que vai reagir. Então, as categorias elas são definidas por atributos criteriais. Então, a regra define que para pertencer a uma determinada categoria é essencial que o objeto possua um atributo ou uma combinação de atributos, tá? Então, por exemplo, a regra para a categoria carro deve especificar que o objeto tem um motor, assentos e certos mecanismos de controle, tá? As partes devem ser organizadas. Então,
atributos que são criteriais e indica como eles devem ser combinados. Então, todas as partes de um carro, se separadas e colocadas em sacos plásticos de lixo, é bem pouco provável que alguém vai considerar o resultado de um carro. Lembra do exemplo do banjo lá da Gestalt? Então, da mesma forma que existiam os psicólogos da Gestalt, o maior, o todo maior, o todo é maior que a soma das partes, tá? Então, a regra para a categoria carro diz que as partes devem ser organizadas de um certo modo. Uma outra coisa, existem propriedades mais essenciais que outras. Então, uma categoria atribui peso a diversas propriedades. Um carro ele pode ser continuar a ser considerado carro, mesmo se não tiver amortecedores ou janelas. Tá? E até se não tiver rodas. Né? Você já vê aqueles carros ali na frente da delegacia, né? Uns carros que parece que tiveram suas rodas roubadas. Contudo, se não tiver nem motor nem carroceria, deve ser classificado como outra coisa, porque essas categorias são mais criteriais, né? São mais essenciais para inclusão na categoria. Quarto lugar, né? Existem limites para aceitação dos atributos. Então, esses costumam variar de evento para evento. A cor, por exemplo, pode variar enormemente. Um carro, se for vermelho ou preto ou azul, vai continuar um carro. Agora, se tiver 8 rodas ou apenas 2, a regra implícita para carro pode especificar que já não é mais um carro. De repente é uma moto se tiver 2 rodas. Então, as pessoas, tá? As pessoas, elas interagem com o ambiente por meio de categorias dos sistemas de classificação que lhes permitem tratar eventos ou objetos diferentes como se fossem equivalentes. A informação de entrada é dessa forma organizada em categorias pré-existentes ou leva à formação de novas. Em todo caso, o produto final do processamento será uma decisão sobre a identidade do input, do estímulo, bem como várias inferências implícitas sobre o objeto ou evento associado ao input. Bruna, então, vai sugerir que toda interação com o mundo precisa envolver a classificação do input em relação às categorias já existentes. Então, isso envolve uma identificação dos objetos. As categorias, elas são essenciais, né, para identificar um objeto e para tomar uma decisão sobre se um objeto pertence ou não a uma determinada categoria. Experiências completamente novas são, entre aspas, condenadas a ser uma pedra preciosa, não lapidada, trancafiada no silêncio da experiência privada, afirma Bruna. Resumindo, as pessoas provavelmente não conseguem perceber por completo os novos inputs dos estímulos e, se conseguem, muitas vezes não são capazes de expressá-los. Então, na verdade, no sistema de Brunner, a tomada de decisão é apenas um outro aspecto do processamento de informação que envolve essa categorização. Primeiro, identificar um objeto é tomar uma decisão sobre se ele pertence ou não a uma determinada categoria. Segundo, assim que o objeto é colocado numa categoria e, portanto, identificado, há inerente na categoria a decisão sobre como reagir a esse objeto. Então, por exemplo, o reconhecimento quase inconsciente de que a luz do semáforo está vermelha é o resultado de interpretar o input em questão como se fosse um exemplo dos eventos que pertencem à categoria luz vermelha. Implícito nesse ato está a classificação de não atravessar a rua. Então, você vincula esse significado do sinal vermelho a não atravessar a rua. Tá? Então, os sistemas de codificação, tá, eles estão vinculados, tá, à inferência com base em categorias relacionadas. Eles são sistemas de categorias. Tá? Então, as categorias elas permitem a classificação e, portanto, o reconhecimento do input sensorial. No entanto, ir além da informação sensorial imediata envolve mais do que apenas fazer inferências baseadas na categoria na qual o input foi classificado. Mais importante ainda, envolve fazer inferências com base em categorias relacionadas. Por exemplo, a inferência de que um objeto novo, aí o Guilherme François chama ele de corugue, é comestível, pode ser feita não apenas porque o corugue tem formato de pera, e as peras, logicamente, são comestíveis, mas também porque o corugue parece uma laranja e laranjas são comestíveis, tá? Na verdade, o corugue é identificado e previsões sobre ele são feitas com base nas categorias que se relacionam entre si. Essas categorias são os sistemas de classificação. Então, tá? Desculpa, de codificação. Os sistemas de codificação podem ser pensados como combinações hierarquizadas de categorias relacionadas entre si, de modo que a categoria que fica no topo do sistema é mais geral. Gente, isso aqui tem uma semelhança muito grande com Ausubel. Guardem essa informação. Isso aqui é muito parecido com Ausubel. Tá? Genérico é o termo que o Brunner utiliza, tá? E esses conceitos mais acima, eles são mais gerais do que as categorias que vêm abaixo. Em outras palavras,
À medida que uma se move para cima, partindo de instâncias específicas que definem essas categorias relacionadas, então cada conceito subsequente fica mais abstrato e mais livre dos específicos nos termos usados por Brunner. Tá? Então, quanto mais esse conceito vai se tornando geral, e aqui a gente pode falar, por exemplo, cachorro. O cachorro é um dos primeiros conceitos que a criança aprende, cachorro, gato. Depois ela vai aprender o conceito de mamífero. Tá? Então esse conceito de mamífero é mais geral e mais independente. Tá? Então ela vê instâncias de cachorro específico, vai aprender o que é o cachorro se torna mais geral, e ele vai se tornando mais livre dessas instâncias específicas. Depois vai aprendendo classes de animais, por exemplo, cachorro, gato, rato, que são mamíferos, e aí ela aprende o conceito de mamífero, ela distingue isso do conceito de ave, como por exemplo a galinha, e esses conceitos vão se tornando mais livres, digamos assim, e vão formando esses sistemas de codificação. Os detalhes da instância específica podem então ser recriados. E colocar um evento ou experiência em um sistema de codificação permite o indivíduo fazer generalizações com base naquilo que é conhecido sobre outros eventos que compõem o sistema de codificação. Então, categorizar e localizar conceitos, categorias, em sistemas de codificação é básico para a generalização. Ou o que é chamado de transferência. Você pegar uma ideia e levar para um domínio diferente, que é a transferência horizontal, ou generalizar para coisas dentro do mesmo domínio, que é a transferência vertical. Existe uma quantidade significativa de transferência envolvida na decisão de que o comportamento apropriado em relação a um código, que é aquele objeto que tem formato de pera e parecido com uma laranja, tá? Que ele poderia ser comestível. Então, tem uma imagem aqui, né? Aqui que o Brunner traz, tá? O Brunner não, que o François traz, que ele está na página 225 do livro. Tá? Eu acho que vocês já devem ter percebido, mas eu estou me guiando aqui pelo livro para não esquecer nada, porque quando eu fiz esse slide, eu acho que eu ignorei algumas coisas e eu não quero deixar nada passar, tá? Para vocês. Ele coloca aqui materiais de consumo, aí ele lida aqui com sólidos, né, que são carnes, vegetais e frutas, e líquidos, que são coletados e preparados. Aí do outro lado tem leite, água, café, cabra, leite de vaca, né, no caso são os líquidos. E aí tem boi, peru e cenoura, que são os alimentos sólidos do outro lado do mapa. E o corug, que ele vincula aqui aos sólidos, tá? Bom, pesquisa sobre formação de conceitos, tá? Bom, o Brunner, tá? Ele vai dizer que a descrição de categorias e processos envolvidos na categorização desempenha um papel importante na pesquisa cognitiva. Uma categoria, para Mervis e Roche, existe sempre que um ou mais objetos ou eventos diferentes são tratados de modo equivalente. Tá? Então, é uma definição idêntica na sua essência àquela primeira apresentada por Brunner um quarto de século antes, ou seja, 25 anos antes, mais ou menos, tá? O Brunner tinha apresentado essa noção. Então, para Markman e Gentner, tá? Uma vez estabelecidas as categorias, as pessoas podem usá-las para inferir atributos numa situação nova. A afirmação derivada da seção de Brunner de que a classificação permite às pessoas ir além da informação dada. As pesquisas mais recentes na aprendizagem de conceitos, tá? Elas trazem alguns dados para a gente. O primeiro deles é que a aprendizagem inicial não é nem tão específica, nem tão geral. Tá? O meio simples de a gente definir conceitos é usar substantivos e verbos. Tá? Os substantivos como cachorro, fosso, porta, por exemplo, por um lado, representam categorias de características relacionadas entre si, que são realmente percebidas por nós quando interagimos com uma delas. Ou seja, cada um desses substantivos define uma categoria de experiência perceptiva. Os verbos, por outro lado, expressam outras coisas, expressam relações entre os substantivos, indicando geralmente coisas como estados, causas, movimentos e mudanças. Na pesquisa em linguística, a gente sabe que praticamente todos os idiomas do mundo fazem distinção entre substantivo e verbo, e que os substantivos, em geral, são de muitas maneiras mais simples que os verbos. Uma prova disso é que é muito mais fácil traduzir substantivo de um idioma para o outro do que traduzir verbo. Como afirmam Medin, Lynch e Solomon em 2000, há muito mais variabilidade entre línguas para os verbos do que para os substantivos. Então, um exemplo disso são as phrasal verbs em inglês. Ou seja, tem verbos frasais. Tá? Por exemplo, take out é você pegar alguma coisa e levar. Né? Na época lá
do pico da pandemia tinha muito isso, né? Aí a gente fez uma associação cultural maravilhosa, que até o prefeito Nélio Aguiar utilizou, né? Ele falou do pega e leva, né? Take out, a gente traduziu do pega e leva. Eu achei genial, porque em Belém a gente não fala assim. A gente fala é de pegar e levar, ou é de, sei lá, é de retirada, né? Aqui o pessoal fala do pega e leva. A primeira vez que eu cheguei aqui em Santarém, eu vi o pessoal falando, ah, a prova do marca. Cara, eu achei muito engraçado isso e genial, assim, tanto que eu até adequei para minha linguagem, né? Então, é do pega e leva, o take out, né? É uma tradução do verbo frasal, ou do phrasal verb, take out, em inglês. Ou seja, para você ver como a construção de verbos é uma coisa complexa. Em muitas, mas não todas as linguagens do mundo, as crianças tendem a aprender substantivos e, portanto, conceitos associados a eles antes de aprender os verbos, tá, gente? Tá? Antes de aprender os verbos. Mas, estranhamente, elas não começam a aprender o conceito mais específico para depois progredir para o conceito mais geral. Ao contrário, o que costuma acontecer é que elas aprendem conceitos de generalização intermediária, tá? Para aprender depois os mais específicos. Então, mais tarde, elas passam a entender as categorias mais abrangentes, que são chamadas de superordenadas, tanto pelo Brunner quanto pelo Ausubel, tá? Como os sistemas de codificação nos termos usados por Brunner. Então, por exemplo, uma criança ela não começa aprendendo o conceito de pastor alemão, uma categoria que é muito específica. Ao contrário, ela aprende o conceito mais genérico, cachorro. Só depois ela aprende conceitos como poodle, pastor alemão e outros de nível de especificidade semelhante. Tá? Mais tarde, a criança ela vai aprender o conceito de mamífero, que está relacionado ao de cachorro, mas é bem mais abrangente. As categorias elas têm limites, tá? Itens ou eventos incluídos numa mesma categoria não são todos equivalentes. Muito embora se possa reagir a eles como se fossem. Por exemplo, ainda que uma grande variedade de inputs de estímulos possa ser interpretados como azul, ou seja, como pertencente à categoria correspondente a essa cor, alguns desses inputs serão interpretados como mais ou menos azul. Da mesma maneira, algumas cores parecem ser mais verdes, outras mais pretas, outras mais claras, outras mais escuras, mas sob circunstâncias apropriadas, pode-se reagir a todas como se fossem azul. A classificação das pessoas nas categorias magro e gordo, por exemplo, funciona do mesmo jeito. Nem todos são igualmente magros ou gordos. Portanto, os limites de uma categoria nem sempre são bem definidos e as definições que existem podem ser arbitrárias e individuais. As categorias têm limites, só que esses limites não são bem definidos como se gostaria que fossem, tá? Então, duas pessoas diferentes podem não concordar quanto aos atributos considerados padrão para a comunidade de pessoas de categoria gordo e magro, mas pressionadas são também forçadas a reconhecer que suas próprias categorias pessoais para essas categorias têm limites imprecisos, tá? A aprendizagem e, por consequência, a formação de categorias envolvem mudanças no cérebro, tá? Ou seja, o que é aprendido tem de ser representado em uma ou mais áreas do cérebro, né? Os sofisticados aparelhos de medição e imagiamento no cerebral nos permitem detectar as áreas do cérebro envolvidas quando, por exemplo, percebemos um ponto de luz ou ouvimos uma nota musical. Eles sugerem que a representação perceptiva das imagens sensoriais ocorre na parte do córtex cerebral chamada de lobo parietal, que é aquele bem aqui que eu falei para vocês na aula de neurociência. Também sugerem que os aspectos mais abstratos são no lobo frontal, que é do raciocínio, digamos assim, abstrato, né? Afinal de contas, aquela parte do cérebro lida com processos mentais superiores, e a abstração está entre os mais altos deles, né? Ou seja, entre os mais abstratos processos de pensamento, tá? Assim, eu não sei se isso tem relação, tá, gente? Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente erra é dar um tapa bem aqui na cabeça, né? Aparentemente a gente não abstraiu o raciocínio direito, né? Então, se você quiser relacionar com a neurociência, dá para relacionar. Então, a abstração, né? Superficialmente pode parecer que a percepção de objetos físicos requer não mais do que algum conhecimento de suas propriedades físicas e a disponibilidade de uma categoria apropriada na qual seja possível incluí-los. Ou seja, a percepção implica apenas o emparelhamento de sensações com categorias apropriadas. Assim, para reconhecer algo ou alguém como pertencente à categoria magro ou gordo, bastaria apenas sentir a magreza ou a gordura. Só que a gordura e a magreza não podem ser sentidas diretamente, elas são abstrações. Portanto, mesmo no nível mais elementar de reconhecimento perceptível, a abstração está constantemente envolvida. Tá bom? Outro aspecto são os protótipos e os exemplares. Ambos estão envolvidos na formação de conceitos. Gente, me deem um momentinho aqui, tá?
Gente, eu fiz uma besteira aqui e fui pausar a gravação e interrompi, tá? Pronto, eu achei uma solução aqui para o problema da gente. Vai produzir dois vídeos, eu vou juntar eles nos dois, tá? Eu fiz uma bobagem. Então, é isso, sobre aqui a... Não sei não lembro se eu falei do protótipo, então eu vou falar de novo, né? Se caso eu não tenha falado, ou caso eu já tenha falado. Então, o protótipo e o exemplar, eles estão formados na construção do conceito. Então, ela está em todos os modelos de organização, de categorização, né? A questão principal que esses modelos tentam responder é de que forma as pessoas abstraem as características principais de uma classe de objetos ou eventos como resultado da exposição a exemplares. Ou seja, mostra essa instância específica, quero saber como é que elas generalizam isso. Uma resposta é que as pessoas desenvolvem uma noção geral dos atributos mais típicos ou representativos do conceito. Essa abstração é um modelo prototípico ou modelo generalizado. Assim, após ver milhares de árvores diferentes, uma pessoa ela pode desenvolver uma noção abstrata do que é uma árvore. Se pudesse representar essa noção abstrata, essa pessoa descobriria que ela não se assemelha a nenhuma árvore específica ou nenhum tipo de árvore. Em vez disso, incorpora tudo aquilo que é essencial em uma árvore. Sempre que essa pessoa vê alguma coisa parecida com uma árvore, ela compara com o seu protótipo. Outra possibilidade é que, enquanto aprendia sobre árvores, essa pessoa armazenou na memória um número de bons exemplos de árvores. Então, a abordagem dos modelos exemplares, que é uma outra abordagem, argumenta que os conceitos são representados pelas memórias de exemplos específicos que foram realmente experienciados, e não pela ilustração de algum protótipo. Tá? A outra teoria, ela você constrói uma coisa, uma árvore abstrata. De acordo com esse modelo, uma pessoa determina se algo novo que se parece uma árvore é de fato uma árvore, comparando com exemplos que o definem o conceito. Uma diferença importante entre esses dois modelos é que o modelo do protótipo implica um nível mais alto de abstração. Então, uma categoria prototípica para pássaros, por exemplo, é uma abstração de muitas características de vários exemplos de pássaros. Em contraposição, uma categoria de exemplar para pássaro é definida por vários exemplos de pássaros verdadeiros. Então, uma acha que tem um modelo mais abstrato de pássaro e a outra compara esse pássaro com pássaros que foram experienciados. Roche argumenta que o modelo prototípico é melhor do que o modelo dos exemplares, porque para muitos conceitos é difícil encontrar bons exemplos que lembrem exatamente cada um deles. Um automóvel é um bom exemplo de veículo. Um caminhão ou uma van também são. Já o ônibus não é tanto assim. Um trem bem menos. E um trem de brinquedo menos ainda. Ao classificar cada um desses como um veículo, argumenta Roche, é provável que a pessoa se baseie num protótipo ou numa noção abstrata do que são veículos. Várias pesquisas foram realizadas para avaliar as duas abordagens. Além disso, outros modelos também com grande quantidade de novos rótulos foram propostos. A pesquisa parece indicar que ambos protótipos altamente abstratos e exemplares específicos estão envolvidos na aprendizagem de conceitos. Então, tanto os protótipos como os exemplares estão envolvidos aí nessa questão. Por fim, gente, Brunner ele vai trazer aqui alguns elementos, tá, que se relacionam com o que a gente chama de construtivismo e com a construção narrativa da realidade. Tá? O Brunner ele lida com a representação mental e com a formação de conceitos, que é um processo que ele determina categorização, com uma categoria sendo aproximadamente equivalente a um conceito. O desenvolvimento dessa teoria é do meio do século passado, tá? A publicação do Study of Thinking. Tá? Os escritos posteriores do Brunner já vão falar de uma forma diferente, né, e vão lidar menos com detalhes da aprendizagem de conceitos do que com questões mais importantes referente a como a gente entende a realidade. Tá? Mas se preocupar também mais com como a gente cria significado. O objetivo da psicologia cognitiva para o Brunner tem sido entender a mente e como ela adquire esses significados. Contudo, ele acredita que grande parte dos esforços iniciais da psicologia cognitiva foram desviados por seu enfoque na metáfora do computador e por uma consequente ênfase no processamento de informações. Um dos resultados dessa ênfase foi a noção de que, se pudermos criar programas que simulassem realisticamente processos cognitivos, a gente conseguiria entender esses processos. No lugar de conceito de significado, emergiu o conceito de computabilidade. De certo modo, Malm explica que o Brunner está dizendo que o paradigma científico, que é a base da psicologia cognitiva, atingiu seus limites, que não é possível analisar facilmente a questão central que a psicologia cognitiva tentou resolver.
Tá? Como é que a mente cria significado? Para responder essa pergunta, o Brunner ele diz que a gente precisa descartar o modelo computacional da mente. Na aula 10, ou na aula 9, talvez, não me lembro, essa é a aula 7. A aula 8 nós vamos discutir os socioculturalistas, na aula 9 nós vamos discutir os humanistas, e na aula 10 nós vamos discutir a psicologia moderna contemporânea. Para o Brunner, ele vai para o outro lado, né, da psicologia cognitiva contemporânea. Então, Brunner acredita que a gente constrói a nossa própria realidade, tá? Que a gente cria nossos próprios significados. Essa crença é fundamental para o que a gente chama de construtivismo, tá? Essencialmente, o construtivismo ele vai dizer que a gente tem que centrar a coisa no estudante, é uma abordagem que enfatiza o papel do aprendiz na descoberta de relações e na construção do significado. E abordagens construtivistas são contrastadas com métodos de construção direta que concedem o professor o papel central nesse processo. Como a gente vai ver mais à frente nas aplicações educacionais, o Bruno insistiu que uma das principais funções da escola é oferecer condições que incentivem a descoberta de relações. Então, a aprendizagem por descoberta é uma das coisas aí que Brunner defende. Então, em oposição à aprendizagem centrada no professor. Tá? Para Brunner, a escola ela tem que apresentar condições para que a aprendizagem por descoberta ocorra. Uma série de livros mais atuais, tá? O Brunner fala sobre uma outra visão, né, de como a gente cria o significado. Ele diz que o pensamento lógico não é a forma mais comum de pensamento. Em vez disso, a gente se engaja em em outras formas de pensamento para tentar criar sentido de quem somos e as vidas, né, que estamos vivendo. Essa é a forma de pensamento que é fortemente influenciada pela cultura, especialmente pela linguagem e outros sistemas de símbolo. É o que ele chama de narrativa, tá? Que está ligado aí com a cultura e a linguagem. Então, para essa denominação nova, tá? Os pesquisadores do desenvolvimento do espaço de vida humana já haviam a observar essas narrativas há muito, muito tempo, né? Então, a gente conta histórias para nós mesmos a fim de a gente viver. Então, essas histórias são chamadas de narrativas pessoais e são histórias que a gente conta sobre as nossas próprias vidas. Elas resultam das nossas tentativas de tecer os diferentes eventos de nossas vidas em uma história significativa, coerente, uma história que integra acontecimentos presentes e passados e que geralmente inclui uma visão do futuro. A principal característica é o próprio eu, e seus principais temas são amor e poder. Tá? Essas narrativas, tá, tendem a descrever não somente o que temos feito, tá, mas também quais eram os nossos pensamentos e sentimentos no momento. E, frequentemente, os assumimos como tendo sido os pensamentos e sentimentos dos outros. Tá? O Bruno chama de panorama de consciência. Então, o que nós temos feito é o panorama de ação, tá? E o que nós chamamos de panorama de consciência é que são assunções de pensamentos e sentimentos dos outros, aqui e agora, tá? Então, a gente não só olha o passado e o futuro, a gente olha também o presente. Tá? Eles são uma parte fundamental de nós mesmos, tá? Começando na infância e continuando ao longo de nossas vidas. Estão fundamentalmente envolvidos na nossa capacidade de escolher, agir, imaginar e entender. Eles podem revelar muito de nossa delinquência juvenil, de nossa vida sexual e identidade, de nossa aderência ou desrespeito às leis, nessas similaridades e diferenças culturais. Tá? Uma das funções dessas narrativas é fornecer um sentido de estabilidade e consistência, um sentimento de continuidade, de ordenação e de previsibilidade. Como o Bruno observa, essas narrativas nos dão um meio de descrevermos e criarmos a percepção do tempo que vivemos e do tempo que ainda esperamos viver. Ou seja, é vivencial, né? O significado é construído vivencialmente. Isso até se aproxima, de certa maneira, das coisas da fenomenologia também e da Gestalt, tá? De certo modo, ele explica que nossas narrativas são tanto uma reinvenção de nossas vidas como um reflexo delas. A gente reinventa e reflete o que aconteceu nas nossas vidas, tá? O narrador e o personagem principal são uma única pessoa, nós mesmos. E a mesma pessoa leva, inevitavelmente, à distorção da narração. Ou seja, a gente constrói essas narrativas para dar sentido, mas essas narrativas elas não são fidedignas completamente, elas são distorções da realidade. Mas, no final, segundo Bruno, os processos cognitivos e linguísticos formados culturalmente que orientam a autonarração das narrativas de vida adquirem o poder de estruturar a experiência perceptiva, de organizar a memória, de segmentar e criar um propósito para os eventos da vida. Em um sentido real, nós nos tornamos as narrativas que
contamos a respeito de nossas vidas. Por último, as implicações educacionais. É uma teoria de alto valor heurístico, ou seja, ela abre caminho para diversas discussões, tá? E tem muitas implicações práticas também, tá? A aprendizagem por descoberta é a primeira delas, tá? Então, a ênfase na formação de sistemas de codificação, juntamente com a crença de que os sistemas de codificação facilitam a transferência, tá? Que é aquela transposição de um conteúdo de um domínio para o outro, é... Tá? Então, ele vai dizer que essa formação ela está ligada à descoberta do próprio aluno desses sistemas de codificação. Tá? Então, tecnicamente, ele vai dizer que a gente tem que usar técnicas pelas quais as crianças são encorajadas a descobrir fatos e relações por elas próprias, que a gente não deva ensinar, né? Um tema fundamental em sua abordagem de instrução é que a aprendizagem é um processo ativo em vez de passivo. Como a gente viu, essas são relações básicas para uma abordagem construtivista. Nesse caso, eu acho que o Bruno é até mais construtivista que o Piaget. Ele fala também, tecnicamente, essas metodologias hoje é o que a gente chama de metodologias, ou melhor, o que a gente chama de metodologias ativas incorporam muito dessas coisas, tá? Ele também traz a ideia do currículo em espiral, que são a abordagem de mesmos tópicos em graus distintos de dificuldade, ou seja, um currículo espiral é aquele que desenvolve novamente os mesmos tópicos em idades ou níveis de graduação sucessivos, assim como em níveis diferentes de escolaridade. Por exemplo, nos primeiros anos da escola, os alunos são expostos a conceitos mais simples de uma área em particular. Nos anos seguintes, são reapresentados a mesma área de estudos, mas os níveis conceituais se tornam progressivamente mais complexos. Isso aqui não é recomposição de conteúdo. O que tem sido feito com recomposição de conteúdo nas escolas é de fato, a reapresentação no mesmo nível de dificuldade. E não um aspecto progressivo, é por isso que é uma espiral, né? O currículo ele vai espiralando, né? Ou sei lá, ele sai do nível simples e vai mais complexo. Você pode entender assim. Eu sempre entendi a espiral como uma coisa crescente, mas pode ser assim também, né? Ele começa aqui bem simples e vai aumentando o poder de complexidade dele. Então a gente tem que ajudar o aluno a ser mais ativo, tá? Então, é passar o estudante do papel de familiar ouvinte a que está acostumado de aprendiz ativo. O construtivismo está em estreita concordância com o argumento de Brunner de que o aluno precisa construir o conhecimento por si próprio. Nas palavras do autor, ele precisa construir significados. Existem inúmeros livros e programas que descrevem abordagens específicas da educação construtivista. Tá? Por último, o movimento de mudança conceitual também está em harmonia com a teoria do Brunner. Tá? O movimento de mudança conceitual é um movimento educacional de descoberta orientada, no qual a ênfase se coloca no encorajamento pessoal do aluno para se envolver no processo de aprendizagem. É uma abordagem que enfatiza a reorganização mental das estruturas cognitivas e não apenas o número de fatos e procedimentos aprendidos. Um currículo que está direcionado para a mudança conceitual apresenta problemas e quebra-cabeças, desafia velhas ideias e resulta na construção contínua na reorganização do conhecimento. Envolve essencialmente. Tem muitos estudos sobre mudança conceitual. Eles saíram de uma ótica, né, lá os trabalhos originais do Posner, principalmente o Posner, Herzog, tá? Eles vão trazer a ideia de que o aluno, se o ensino satisfizer certas condições, o aluno vai pegar uma concepção e mudar por outra mais evoluída. Tem muita discussão e o referencial sociocultural também traz muitas coisas importantes e interessantes para o debate. Né? O Eduardo Mortimer vai trazer também uma noção de perfil conceitual que vai trazer muitas coisas interessantes aí nesse sentido, né? Que a gente, na verdade, tem perfis conceituais. Por que a gente não... Por que a gente não fala, né, que está ganhando energia térmica do ambiente para dizer que está com, entre aspas, calor no dia a dia? Porque existem meios socioculturais que não te requerem isso. Mas numa aula de física você vai falar isso. Você não vai dizer, eu tô com calor numa prova de termodinâmica, que você vai se estrepar, né? Porque o calor não é uma substância, você está com ela. Entende? Então, o movimento de mudança conceitual ele está fortemente vinculado com o Brunner. Agora,
Nem todos os educadores teóricos são tão entusiastas a respeito do emprego de métodos de descoberta nas escolas. O Ausubel é um deles, que a gente já vai trazer aqui na sequência. Uma controvérsia relativamente branda entre o ensino marcado pela descoberta e as abordagens mais didáticas, alguma coisa chamada de aprendizagem receptiva, tem ocorrido em certos círculos educacionais há muitas décadas. As pesquisas que tentaram examinar os méritos relativos dessas duas abordagens não favorecem claramente uma ou outra, até porque o Ausubel vai dizer que a aprendizagem significativa não depende dela ser descoberta ou por recepção, pode ocorrer das duas